Olá a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos à Porta 24. Hoje temos connosco a Raquel Fonseca, que nos vem falar sobre o tema da tolerância. Para quem não me conhece, o meu nome é Raquel Fonseca, sou terapeuta especialista em autoestima. Para conhecerem um bocadinho mais sobre a minha história, o meu trabalho, informações sobre as minhas consultas, podem consultar o meu site www.raquelfonseca.pt. Também tenho as redes sociais do Facebook, que é Raquel Fonseca, Caminho da Autoestima, e no Instagram, que é Raquel._Fonseca. As minhas consultas são online, podem ser online, que já acontecem a nível nacional e também internacional, ou também presencialmente na Academia do Ser, onde podem encontrar também. Podem enviar mensagem através do meu site ou então para o meu e-mail info.raquelfonseca.pt. Obrigada, Raquel, por teres aceito o convite para estar aqui connosco neste cantinho. Hoje vamos falar sobre o tema da tolerância, o artigo que escreveste também na área da espiritualidade, e se calhar vou começar por aí, que é perguntar-te para ti o que é sermos tolerantes, não é? O que é isto da tolerância e de sermos tolerantes? Então, antes de mais, também muito grata pelo convite, também de estar aqui. Para mim gosto muito de fazer estas partilhas e, portanto, estou muito grata pelo convite de estarmos aqui hoje. Em relação à tua pergunta, a tolerância para mim, muitas das vezes eu sei que confunde-se um pouco a tolerância com o ter que aceitar, quase como um sufoco psicológico do ter que, e não tem nada para mim, a minha visão é que não tem nada a ver com isso. Tolerar para mim tem a ver na permissão e aceitação que haja diferença. E que isso é a coisa mais bonita que nos distingue e individualiza enquanto seres humanos. E, portanto, tolerar para mim tem a ver com esta desidentificação de nós com a nossa mente, com o nosso ego, onde estão medos, medos de não ter valor, ou de não ter razão, ou de alguma forma de perdermos algum significado de existência para o nosso ego, que é isso que o ego tem medo, é de uma razão e de uma imagem que ele tenta defender, porque é aí que o ego, a nossa personalidade, se alimenta no seu existir, não é? Numa posição que tem que mostrar, no ter que, não é? E quando há ao longo do nosso caminho e quando a pessoa principalmente começa a ficar um bocadinho curiosa sobre estes assuntos e pesquisar, ler mais um bocadinho, ou até ela mesma sentir apelo de fazer uma caminhada de terapia de autoestima, deste autoconhecimento, começamos a perceber que nós não somos a nossa mente, o nosso ego, e começamos a sentir e a descobrir e a permitir-nos sentir aquilo que verdadeiramente somos e a descansar na confiança que já é o nosso coração e que já nos dá esse sentir do espaço que temos para existir, para a diferença, e a diferença aqui seja expressão, opinião, tudo, não é? Então, tolerar para mim é muito esta permissão desta diferença, não é? Que ao mesmo tempo também permite liberdade de expressão do outro, é um portal para a liberdade, é um portal para a capacidade de respeitar a diferença do outro. No fundo é isso. E também, ao mesmo tempo, ao tolerar também é uma oportunidade que a pessoa se dá a ela própria de validar a sua autoconfiança, de saber quem é, de não ter que provar nada a ninguém, de saber que há uma verdade consoante uma perspectiva e uma realidade interna de cada um. E, portanto, eu acho isso muito bonito. Antes de tolerar com o outro,
de repente estamos primeiro a ser super tolerantes e autoconfiantes connosco próprios, e eu acho isso muito, muito bonito. Portanto, antes da tolerância em si para o exterior, ela já está a acontecer internamente. Eu me permitir ficar e ser e não ter medo daquilo que eu sou ou sinto, e expressar isso também. Exatamente. Ia-te falar precisamente disso. Nós temos, para já o que disseste no início, da questão do confundirmos às vezes com permissividade ou com aceitar só porque sim, não é? E depois, muitas vezes, conseguimos ser tolerantes, ou achamos nós também com o exterior, e esquecemos do nosso próprio ser, não é? Da nossa própria essência. No trabalho que tu fazes com as pessoas também neste caminho da autoestima, é algo que tu trabalhas também, esta questão da tolerância, ou de que forma é que se pode encaixar? Eu acho, só dizer aqui uma coisinha antes, que é, pegando um bocadinho no que estavas a dizer, que eu acho que é muito importante, que é, quando nós falamos em tolerar, o ser permissiva, não quer dizer que estejamos a aceitar a situação em si. Ou eu posso não aceitar, posso não... Agora, eu permito que aquela diferença haja, não é? É um espaço que surge. E dentro do caminho da autoestima, quando a pessoa está neste caminho de autoconhecimento, a tolerância já é, como a tolerância já é uma bem-aventurança que faz parte de nós enquanto seres humanos, quando nós começamos um trabalho bonito de saber quem somos verdadeiramente na nossa essência, de repente ela já é intrínseca a nós, e descobrimos que ela está cá. Portanto, o ego é que faz toda a resistência e todas as barreiras a esse acesso, não é? Aliás, eu costumo muitas vezes dizer nas minhas consultas que quanto um dos barómetros que a pessoa pode ter para si mesma sobre a sua autoconfiança interna, e lá está, e aqui intrinsecamente essa tolerância que vai havendo internamente primeiro para depois se manifestar externamente, há aqui dois pontos muito importantes. Primeiro é na reatividade que começa a desaparecer. De repente a pessoa está muito mais numa interação de resposta com o exterior do que pela reação, porque a reação vem muito da emoção, não é? A emoção é energia, vem da palavra emovere, que é energia em movimento. Então, quanto mais eu estou centrado em mim, eu ser humano, mais eu consigo responder e não reagir. Logo aqui surge um espaço para escuta ativa do outro, para conseguir escutar o outro, porque às vezes a força do ego é tão grande que mesmo em conversas as pessoas nem se ouvem, elas só estão à espera. Às vezes eu digo assim, às vezes há de reparar que está só à espera que a pessoa acabe para você falar, porque você nem está a escutar. É a pressa de responder, e quando há esta pressa não se ouviu nada. Portanto, uma coisa às vezes lá está, é ouvir, outra é escutar. E a outra coisa é nesta capacidade de a tolerância ser experienciada ao nível interno através do próprio sentir, não é? Porque quando se fala mesmo em tolerância, quase que há um convite para visualizar e lá está, ter que ou conseguir isso para o exterior, até num recurso de sobrevivência do ego para ser mais gostável, mais não ser mais gostável no fundo, não é? Mais visto, mais gostável, mais aceite, do que propriamente antes disto, do movimento interno, agora perdi-me um bocadinho, tem a ver com esta parte de a pessoa se permitir sentir, tolerar-se a si mesma, não é? Um movimento interno de tolerar antes de ser externo. Eu tenho que permitir-me sentir e até tolerar, ou seja, permitir que hajam imperfeições dentro de mim, mesmo de mim para comigo, emoções que me visitam, resistências internas por medos, por tudo aquilo que é vida a passar dentro de nós, não é?
há esse movimento bonito de começar a experienciar e a permitir que tudo isso exista e que se movimente livremente dentro de nós. Então, eu tolero, nesse sentido, enquanto ser humano, tolero-me como um todo, portanto, sento-me à mesa com todas as minhas partes, ok? Porque há muito aquela coisa da pessoa adorar-se quando está ótima e quando acerta em tudo e quando acha que está a ter um comportamento, mesmo para ela mesma, ou quando está a conseguir coisas, mas quando a pessoa se vê a falhar de alguma forma, que eu digo sempre que para mim não existe falha. Aliás, o falhar para mim é mais importante que o sucesso, porque deixa-nos num caminho mais connosco, mais humildes, de mais aprendizagem. Não que o sucesso não seja importante, desde que vivido de uma forma ancorada e não à superfície de nós mesmos, identificados com aquela, com aquela identidade ou aquele momento de êxtase a dada altura da vida, mas como uma... lá está, como um todo, fazer esse convite de a pessoa vir para o seu centro, experienciar e sentar-se à mesa, como eu estava a usar esta metáfora, com todas as suas partes e saber experienciar-se nessa tolerância interna, nessa permissão de que todas essas partes menos agradáveis também possam existir dentro de si, menos agradáveis de sentir, porque no fundo depois a pessoa percebe que não há nada bom e mau, é tudo um convite para um autoconhecimento cada vez maior e mais profundo de si mesma. Então, eu acho que é neste sentido que dentro já da terapia da autoestima, a tolerância acaba por já dentro da própria prática da terapia, se começar a ser praticada e de dentro para fora, não é? Porque quanto mais eu me conheço e mais amor eu nutro por mim, mais eu consigo ver isso também no exterior e ser. E há outra coisa só importante também, como tudo é física, nós somos energia, não é? Tudo isto é física quântica. Se eu vibro se eu tenho uma vibração, se eu vibro uma frequência, eu vou atrair isso em eco. E, portanto, o bonito é sempre este, é quanto mais eu cultivo esse auto-amor dentro de mim e essa tolerância interna desse experienciar, desse sentir, automaticamente eu também vou conseguir sê-lo para o exterior e atrair isso do exterior para comigo. Estava-te a escutar e ia-me lembrando de coisas mesmo que tu disseste, de facto não há mau e bom, não é? Começarmos também a tolerar a inteireza de quem somos, sem termos o ego a dizer que isto é mau ou que isto é bom. E a questão da pressa, falaste da questão da pressa, e eu acho que é um tema assim muito ligado a esta questão da tolerância, porque há tanta pressa hoje em dia, não há, Raquel? De querermos, não sei se sentes isso em consulta, parece que não temos a tolerância do tempo, não é? De nos darmos tempo, queremos logo tudo resolvido, como se isso fosse possível também numa vida. Que é isso de estar tudo resolvido ou tudo perfeitamente claro? Se calhar é importante permitirmos sermos tolerantes com este tempo para nós. Em relação a essa questão da pressa, é muito verdade. E é muito importante, como eu costumo dizer, que nós estejamos conscientes de que a pressa é uma coisa muito alimentada pelo exterior e pelo ritmo a que a sociedade nos convida a viver, não é? E essa pressa está muito ligada ao convite disfarçado para não sentir. Se fores a ver, até há aquela expressão que os miúdos usam muito também, está tudo muito cool, muito cool, que é de frio, não é? Para não sentir. Tudo está condicionado para ser depressa, para ser rápido. Até se vamos ao supermercado, é tudo já cortadinho, é tudo para ser rápido. E mesmo as pessoas em terapia, ou quando vão ou procuram um terapeuta, ou um médico, ou um psicólogo, ou seja qual for o profissional de saúde, elas vão muito centradas na pressa da cura e pouco centradas nelas próprias e no caminho. E um dos trabalhos bonitos da terapia que eu faço é ajudar a pessoa a desacelerar
e a virar o foco para dentro. Ou seja, aliás, uma das coisas que eu costumo dizer nas minhas consultas, logo na primeira consulta, é: olha, se veio com a pressa de ficar boa, então, olha, não vai valer de nada, porque o caminho dentro da terapia, o coração não tem pressa, quem tem pressa é o ego, porque o coração sabe precisamente que já tem tudo aquilo que precisa e que já lá está tudo e que nós já somos tudo o que precisamos para o nosso equilíbrio. O ego é que não. O que acontece é que o coração está tão cheio de camadas, não é, de condicionamento, que não se consegue, nós não conseguimos sentir-nos por causa dessas camadas de condicionamento. O ego é que está muito a mente, não é? Porque a mente não conhece o presente. Para a mente, o presente não existe. Para a mente existe o futuro, que é uma ilusão, não é? É uma projeção de uma coisa que ainda não existe, ou então vive muito alimentada pelo passado, pelas memórias, porque para a mente o presente não existe. Só para o coração é que o presente existe. Então, como o ego, a mente, e quando eu falo ego, para quem está a ouvir pela primeira vez, porque às vezes quando se ouve a palavra ego, as pessoas associam muito à vaidade ou coisa, e não tem nada a ver com isto. Aqui o ego que eu falo é a nossa personalidade, a nossa mente, não é? Personalidade vem da palavra persona, quer dizer máscaras, portanto, é como se, usando aqui um bocadinho a metáfora da cebola, nós estamos no centro e a nossa personalidade são as camadas da cebola, portanto, são aquilo que nós vamos acreditando que somos, como um produto agradativo que nos vamos tornando ao longo do nosso crescimento e que nos separam da nossa essência. Não é? Assim, isto aqui é uma explicação muito rápida, só para enquadrar e contextualizar. Então, como na mente, a mente é um órgão, é um gravador, o cérebro, que grava sempre tudo, não é? E que vive desses condicionamentos e tudo o que decorou e apreendeu ao longo da nossa vida, e como lá fora tudo está condicionado nesse ritmo, é natural que a pessoa, quando ainda está identificada com a sua mente, com os seus pensamentos, pense que seja absorvida por esse ritmo. A pessoa está muito condicionada a que tudo seja rápido, até a cura, não é? Tem uma dor de cabeça, toma este comprimido, tem uma coisa, põe esta pomada, não dorme, te custa adormecer, toma este comprimido para ser mais rápido. Então, quando há este condicionamento tão forte, é muito natural a pessoa ter resistência a algo que a separe disso. Isto já vem desde sempre, desde a nossa infância, não é? Quem é que é o mais rápido, quem é sempre muito alimentados pelos padrões comparativos também, não é? Então tudo isso já alimenta uma pressa que já existe dentro de nós inconscientemente. Depois, associada a isso, vem a essa pressa, associada a isso e que alimenta essa pressa, também está a resistência no sentir. O facto de ter que abrandar vai-lhe permitir sentir mais. Contrariamente, não abrandando, não se sente. E há bocado até falava, às vezes, aquela expressão, não é? Estar muito cool, estou cool de frio, frio não sentir. Não é? E isto também de sentir as nossas emoções, e agora pegando um bocadinho na palavra tolerância, não é? Saber tolerar tudo o que existe dentro de nós, aceitar, abraçar isso tudo é uma coisa muito nova e que fala-se ainda pouco nisto. O mundo está a mudar e cada vez se começa a falar e a escrever mais sobre estas coisas, mas é uma fatia muito pequenina comparado com o condicionamento e com aquilo que existe estereotipado lá fora, não é? Porque quem é que sempre foi mesmo na escola o melhor, é o mais rápido? Quem é que é o primeiro a acabar de almoçar? Quem é que é o primeiro a fazer o teste? Quem é que é o primeiro a acabar de fazer o teste? Quem é que é o primeiro a ir e o primeiro a conseguir? Então, tudo isto parece que acabamos inconscientemente por ficar fundidos a isto, que automaticamente nos vai drenando e afastando cada vez mais de nós mesmos. E, ao contrário do que se pensa e do que se possa até perspectivar de uma forma muito ampla, porque às vezes parece que o mais rápido é o melhor e que ter pressa é uma coisa boa, porque se eu tiver pressa eu sou uma pessoa muito mais despachada e sou uma pessoa muito mais não sei o quê, e muito mais proativa, e muito mais super eficiente, super tudo. E isso desliga-nos
desliga-nos cada vez mais de nós mesmos, não é? E alimenta cada vez mais a resistência à tolerância, porque depois, lá está, como a intolerância é uma roupagem do ego, não é? Porque tem medo de não... medo de morrer, no fundo, não é? Tem que estar sempre ali a provar ou a associar a sua existência a algo que prove e que valide muito no ter, no conseguir, na fórmica, não é? E não no ser. Automaticamente vem esta força maior para a intolerância e que o que depois também, e isto é muito perigoso nesse sentido, convida a pessoa a uma frustração que acaba por fazer com que a pessoa entre numa espiral descendente na própria vida, porque a pessoa exige tanto dela e tem tanta pressa e quer tanto e quer provar tanto e quer dizer que de repente está ali num sufoco completamente separada dela mesma. Então, o convite dentro da terapia da autoestima e quando as pessoas caminham comigo, não é? Porque é assim que eu sinto quando a pessoa começa um processo terapêutico comigo, vamos os dois numa caminhada, não é? Costumo até dizer, é como se fôssemos os dois subir uma montanha. Eu levo uma mochila, vamos os dois uma mochila e eu vou passando ferramentas para essa mochila, para que a pessoa se consiga trabalhar e se consiga permitir ver tudo nela, mas tudo mesmo, ou conseguir observar o condicionamento disso já e cravado no próprio corpo, ok? Isto é muito importante de ver até às vezes, nós quando se estivermos muito conscientes e formos praticando esta presença, às vezes até devemos de reparar que de repente ainda nem sequer tínhamos pensado se queríamos fazer aquilo, já estamos, o corpo já está a mexer, já está a fazer, já está... E de repente eu ainda nem sei se eu queria já estar a arrumar aquela gaveta, ou se já tinha, mas o corpo já está. Né? Então isto é muito importante e muito bonito de começarmos a ser o objeto de estudo de nós mesmos, não é? Sem pressa. Eu no meu site, no raquelfonseca.pt, eu pus lá um vídeo que eu fiz e convido as pessoas a ver, que tem muito essa mensagem onde eu a dada altura digo, observa-te sem pressas, sem julgamento. Né? Se o ouvinte, se o observador mais atento da tua mente e o ouvinte mais paciente do teu coração. Que é muito nisto, não é? Porque se eu tiver pressa, eu tenho a minha energia completamente focada para o exterior, eu não me consigo ouvir, não é? Então eu vou funcionar perante estímulos. E se depois eu convivo também com um exterior que é pouco tolerável, que conhece pouco o que é a tolerância, não é? Agora estou a falar e está-me a vir muito até a imagem, não sei porquê, dos semáforos, não é? Se eu está no semáforo, acabou de ficar verde, já estão a apitar. Quer dizer, uma coisa, assim, uma pressa, uma coisa, não é? E eu até, agora penso nisto, e às vezes eu brinco imenso, e mesmo as minhas consultas, os animais ensinam-nos tanto, não é? A natureza, não há pressa, não é? Imagina que agora a vaca tinha um neocórtex como nós, não é? E de repente conseguia ficar com pressa. Se calhar ela nem dava leite, dava manteiga já. Já era uma... já era uma coisa... Não é? Tipo, Ou havia estações do ano, não é? Não havia estações quase. Isso, não é? E, portanto, é esse convite, essa investigação interna que eu convido muitas pessoas a fazer. E não ter medo, não é? Não ter medo de... Mas para que é que tem que se conseguir fazer algo? Às vezes as pessoas até me dizem assim... E eu conto muito isto nas minhas consultas, que às vezes uma pergunta que me fazem muito, e às vezes logo na primeira ou segunda consulta, é: acha que eu vou ficar melhor? Acha que eu... E eu digo logo: não sei. Que é uma pergunta que mata logo ali o ego, que ela fica, peraí, como não sei, eu venho para uma consulta e agora a terapeuta diz-me que não sabe se eu vou ficar boa. E é logo isso que é o convite da pessoa a vir para ela, não é? Tipo, então, de género, você veio para aqui com o interesse de lidar consigo de uma forma interesseira para se pôr funcional e boa, ou para ganhar um autoconhecimento e um amor próprio que lhe permite viver uma vida enraizada, inteira, próspera,
e completamente fiel a si mesma e sem estar escrava do outro, porque a cura está em nós, não é o Mesmo tema. quase a responsabilidade no terapeuta, como Isso, no médico, não é? isso Como mesmo, isso mesmo, quando a função do terapeuta é, ou qualquer outro profissional de saúde, é guiar o paciente na sua cura, não é? Ninguém cura ninguém, não é? E não é possível a pessoa ver-se se estiver com a pressa de, não é? Portanto, e por isso também é tão fácil a pessoa, muitas das vezes, desistir, e até convido as pessoas a ler o artigo que eu escrevi para a revista Progredir sobre cura, e eu falo um bocadinho muito sobre isso, que é as pessoas põem muito esse papel e têm muita pressa, não é? Em curar, em conseguirem. E às vezes muito condicionadas pelos fármacos, não é? Pela indústria farmacêutica do comprimido rápido e da coisa rápida, muitas das vezes não aguentam os processos terapêuticos, não é? E não tem mal, não é? Às vezes desistem a meio porque não consigo, é uma ansiedade, uma coisa, não é? E não tem mal, tudo está certo e tudo tem o seu processo, e muito já aconteceu, muito até mesmo a mim, enquanto profissional, ter pacientes que param e depois dizem, ai, não consigo, mas depois voltam outra vez, não, afinal eu quero mesmo fazer este trabalho. Mas é muito importante que a pessoa perceba que enquanto quiser tratar sintomas, nunca está a caminhar para a cura, senão é a mesma coisa que eu estar a alimentar-me a Benurons, não é? Estou ali a tentar sentir melhor, abafar sintomas com a pressa, mas todos os sintomas vêm de uma raiz e, portanto, eu para descobrir e para conseguir curar-me, não é? Eu gosto mais até da palavra transcender, porque a palavra cura parece que é uma coisa finalizada e que nunca mais vai haver nenhum gatilho a acordar aquilo, e não, nós somos um ser inacabado até à morte, e é precisamente, e costumo dizer muitas vezes que o autoconhecimento não nos torna imunes, mas torna-nos mais conscientes, e que a partir disso eu consigo descobrir e ver as minhas feridas internas, eu ser humano, e a partir daí começar a fazer um trabalho de cura que me permite ser líder na minha vida e não permitir que sejam as feridas a liderar a vida por mim. Não é? De repente eu comando a minha vida e vou tratando as minhas feridas, percebendo porque que o meu corpo reage espontaneamente assim, tem aquela reação, porque que muitas das vezes vem a dificuldade da tolerância, não é? Também tem muito a ver com a falta de autoconfiança, não é? As pessoas, eu costumo muitas vezes dizer nas minhas consultas, e eu acho que até já disse no início desta sessão, um dos barómetros para eu perceber o meu grau de autoconfiança é a minha reatividade, não é? Se eu tenho muita necessidade de me justificar e de provar que tenho razão e sou pouco tolerante e não ouço o outro e não escuto, isso é sinal de uma pessoa altamente insegura, não é? Que não sabe quem é e que tem medo de perder os seus alicerces, que são muito à superfície, não é? Que são muito uma maquilhagem, não é? São capas, não é? Capas que a pessoa veste. Então, a pessoa tem muita necessidade de defender aquelas capas, não é? Aquela posição, portanto, mas é necessário que haja isto tem que ser tudo visto sem autojulgamento. Claro. Tem que ser tudo visto com muito amor e muita compaixão connosco próprios, não é? Que é tipo, de onde é que isto vem, não é? Se calhar dentro de mim ainda mora uma criança muito insegura. Eu costumo dizer que até todos nós fazermos uma cura de criança interior, não é? Procurarmos onde é que na nossa infância, que essa informação ainda está cá no nosso cérebro, ficaram os traumas e que tipo de traumas, que tipo de crenças, que verdades é que nós acreditamos sobre nós, que vimos porque nos foram ditas e que estão a condicionar o meu comportamento no momento presente. Até eu fazer este estudo, eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, somos crianças inchadas pela idade. Porque no fundo, a expressão. Estamos cá... Isso até dava aso para uma outra conversa. Exatamente. Não era? Era interessante. Vou lançar esse desafio aqui à equipa.
muito interessante. Raquel, maravilhoso, estou deliciada a ouvir-te. Acho que temos assim muito a mesma forma de olhar para a vida. Para finalizarmos, queres deixar assim uma mensagem final para quem nos está a ver e a ouvir? Olha, há uma frase minha que eu gosto muito, e que é basicamente um convite, que é seres a verdade que sentes no teu coração. Não termos medo de ser quem somos, e termos cada vez mais vontade de nos conhecermos melhor e de fazermos esse caminho de desconstrução, que, por ser precisamente de desconstrução, que é o quê? Permite-nos tirar camadas de condicionamento, que é isso que nos vai dar, a nós, enquanto seres humanos, uma vida cada vez mais leve, e com uma energia mais elevada, e como tudo é física quântica, aquilo que eu vibro é aquilo que eu recebo em eco. É assim que as pessoas podem encontrar-se numa vida leve, próspera e em amor consigo própria. No fundo, uma vida muito mais tolerante. Obrigada, Raquel. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados. Partilhem, subscrevam, façam like na nossa página e fiquem atentos.